Olá, eu sou Viviane Cunha e vamos então às nossas lives de terças e quinta às 15 horas para conteúdos para arquitetos, para eles terem mais clientes e clientes de mais qualidade. Hoje eu vou conversar com o Johnny. Ah, o Johnny agora já entrou aqui. Agora entrou. A gente tentou antes e não conseguiu, né, Johnny? Então hoje eu vou conversar com o Johnny. O Johnny, enquanto ele entra, eu vou falando. O Johnny é meu aluno, fazendo meu. Olá, Johnny, finalmente consegui. Olá, agora sim. Tinha dado dificuldade aqui para entrar. Então, o Johnny está fazendo o meu treinamento, é arquiteto. Fala um pouco de você, Johnny. Com quanto tempo você tem de formado? Como é que é você, como é que é o seu trabalho? O que você tem feito como arquiteto? É, assim, só um momentinho Você aqui, tem que para não deixar um atrapalhar. pouco parado, que está mexendo. Deixa, apoia em algum É, lugar, né? porque não tá, eu tenho Apoia em algum que lugar, aproveitar o não vai ficar distanciamento. tremendo assim, dá dor de cabeça. Uhum. Deixa apoiado. Eu tive que tirar daqui da bateria. É. Oi, Leandro. Oi, Camila, que entraram aqui. Olá, olá. Então, vamos falar então. Bom, o Johnny, que é João César Nascimento, Isso, está acabando de fazer esse meu treinamento, esse curso, e é arquiteto, e a gente vai falar de algumas dúvidas dele, não é isso? Diga lá. Vamos lá. isso. Meu nome é João César, né? Nascimento Silva, eu sou arquiteto. Eu me formei em 2014, né? Apesar de eu já trabalhar na área há muito mais tempo, né? Eu comecei estudando lá na Rural. A minha foi até Ah, a você segunda estudou de Rural, Mourão, tá? é? Estudei. Ah, Aí é? eu parei lá durante um tempo, né? E depois eu voltei, terminei na Uniswan, mas na época que eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Eu trabalhava junto com o INEA, né? Então, assim, lá na Rural tinha esse problema, né? Porque era muito distante de tudo, a gente ficava meio alheio. Eu também trabalhei na Secretaria de Urbanismo na época do governo Há quanto foi tempo? Quanto do tempo Lindbergh você é Farias, formado? em Nova Iguaçu. Eu sou formado desde 2014. Ah, 2014, tá. A minha formação mesmo foi em 2014, né? Tá. Porque idas e vindas É, tem é bastante complicado, tempo. né? Que Mas eu bom saber que consegui. você já tem mais tempo. Eu nem sabia quanto tempo você tinha de formado. Eu sabia um monte de coisa de você, menos isso, saber quanto tempo, né? É. Pois E é. você acha que esse curso ajudou você a ter mais clientes, ajudou você a ter clientes mais qualificados? Como é que foi para você essa questão do curso? Me conta. Sem dúvida, ele me ajudou sim, porque, digamos assim, tem coisas, né, que a gente não sabe que não sabe até nós sermos confrontados com alguns fatos, né? Então, por exemplo, na questão de abordagem do cliente a princípio, né? Eu tinha muita dúvida sobre, apesar de eu ter uma sensibilidade muito boa, né, modéstia à parte, né, tinham muitas dúvidas que ainda existiam na parte da abordagem, o como passar confiança para o cliente, o como você ter confiança também, né, na hora de lidar com as suas próprias inseguranças, que eu acho que é isso que faz uma baita diferença, né? São as nossas inseguranças atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então, assim, foi legal eu saber que, por exemplo, eu não sabia nada de executivo, eu achava que sabia, De na projeto própria executivo, você diz? De projeto proje- executivo. projeto executivo, muita coisa. A Mas gente a não gente, sabe que a mas a gente gente não não sabe. falou, eu ainda vou falar, né? E a minha ideia, até para quem pode se interessar, é no próximo curso, que eu ainda não sei quando eu vou conseguir fazer, porque essa coisa da gente fazer, eu fazer o curso que tem muitas aulas ao vivo, né? Que foi a turma de vocês agora, né? Dessa. A gente fez várias aulas ao vivo, que eu acho ótimo, que eu acompanho o desenvolvimento de vocês, eu acho importante isso. Mas aí demanda É, um tempo maior, né? E aí eu não posso ter milhões de pois é. alunos e tudo mais. Mas eu quero ver se eu incluo na próxima turma essa questão de projeto executivo. Você até me falou que tinha uma dúvida exatamente sobre projeto executivo, né? O quê? Exatamente, porque assim, no curso em si, né, como você falou, você não está tocando ainda na questão do projeto executivo, né?
mas por conta das nossas aulas online, né? Como veio a Falar de situação que a tudo, gente né? não sabia que sabia, né? Isso daí também é uma outra coisa legal. Foram as oportunidades de assistir a aula online, né? E ter a oportunidade de lidar com outros arquitetos, Ao vivo, você né? diz, né? As aulas ao vivo, Diversos né? ao vivo. Deixa eu explicar Até, para quem não sabe. Eu faço as aulas, eu entrego online, as pessoas assistem quando quiser, o horário que pode, mas a gente faz um monte de aulas ao vivo para tirar dúvida, para esclarecer, e acaba que nessas aulas tem uma série de coisas. Olha, tem aqui alguém falando com você. é o Alexandre, foi professor meu, Ah, que ótimo! Olá, foi professor Alexandre. foi professor ali na Uniswan, Ah, legal, gente legal. boníssima. Ah, legal, legal. Então, aí diga lá, eu te cortei aí, só para explicar, Não, né, não, não. um pedaço. E aí o que acontece? Então tem muitas situações que a gente nem sabe que tem, né? Porque na dinâmica da própria academia, né? A pegada da academia às vezes leva a gente por um caminho que a gente está achando que a gente vai sair da faculdade e vai arrasar e tal. Esquece, tipo, na verdade a gente chega às vezes não sabendo muita coisa de lidar. Por sorte, né, foi como eu falei para você antes, eu tive a oportunidade de lidar com duas situações bem distintas, né? A academicidade da Rural aliada ao cunho mais profissionalizante que eu tive na Uniswan, porque muitas pessoas que estavam na Uniswan na época já estavam trabalhando, bombando, já tinham empresas, já tinham construtoras, já tinham tudo, Ótimo, né? ótimo. E só não tinham. Essa área toda. Vocês que estão aí também, se quiserem participar, fazer pergunta ou comentários, fiquem à vontade, tá? Por favor. Mas essas questões todas que a gente tratou, você já tinha no curso, você já tinha tratado na faculdade, já tinha visto na faculdade? Como é que é isso? Não, muita coisa a gente não tratou, né? Talvez em papos informais entre amigos e alguma coisa do gênero, mas não com essa abordagem mais direcionada, né? Focada, né? Entendeu? Porque assim, o nosso desafio às vezes é pegar um assunto, né, e colocar ele numa linha digamos assim, de organização como um todo, né? Como, por exemplo, o que eu falei para você anteriormente, né? Eu sempre tive dúvidas sobre a questão da dinâmica, isso já tratando do curso, né? Da questão de orçamento, né? A dinâmica mesmo, na hora de definir o orçamento, a levada de cronograma, de como isso tudo ia fazer. Você tem pinceladas durante o meio acadêmico, né? Na Que faculdade, acabam você diz deixando na faculdade, durante na a faculdade. faculdade. Tá, e aí Durante a faculdade. você achou Você tem pinceladas, mas você não tem mas você a achou que abordagem. o curso te ajudou bastante nisso, no orçamento? Sim, sim. Mas, Sim, até porque depois, na hora inclusive de acompanhar o desenvolvimento de algumas obras, né, essa dinâmica melhorou. entendi. E do Entendeu? cronograma, você me falou que tinha dúvida, você não viu a aula ainda de cronograma, né? Não, não vi. Então, o Quer certo dizer, eu era não vi você toda, não né? te Eu preciso responder, né? O ver. certo era eu É. não te responder, você ver. Mas já que estamos aqui, diga lá qual é a questão que você ficou com relação ao cronograma, que você me comentou que você tinha uma questão. Diga lá, já que estamos em pergunta e resposta. A questão era o domínio do tempo de cada etapa de execução de trabalho. Para Porque, por montar o exemplo, cronograma, você diz? isso, Tá. isso. Porque normalmente eu ainda sou muito dependente de um profissional me auxiliando Mas isso, no tá, sentido. entendi. Mas isso aí você não é dependente, a gente é dependente, porque assim, mesma coisa, você bota preço em trabalho das pessoas, não. Prazo também, você acorda um prazo, né? Você não bota prazo, né? Então você fala assim, se uma pessoa me falar que pinta em 2 anos, eu vou me meter na prazo dela, porque não é possível. Mas se ela vai falar que vai fazer em 3 semanas e o outro me fala que faz em um mês e pouco, é bom, eu posso até negociar prazo, mas é bom que eu veja organize isso com essas pessoas. Isso, mas não é assim de papo, não. Eu organizo isso por escrito, né? Isso você vai ver lá quando você vê a aula de cronograma que você não viu direito.
É assim, esses prazos são acordados junto com o orçamento até. Pensa bem, eu sou seu pintor, já que eu falei de pintor, vamos pegar o exemplo do pintor. Eu sou um pintor, você vai me contratar. Aí nós vamos você vai conversar comigo e vai falar, olha, eu tenho uma obra que vai ter isso, mostra o projeto, vê com calma, senta com essa pessoa, não manda e pergunta por e-mail, não sei o quê. Senta com a pessoa, explica, ela tem dúvida, você entendeu? Você vai entender o que a gente vai fazer um cronograma definido, detalhado, então vai ter uma sequência, é uma coisa que a gente precisa seguir, né? A gente vai ter prazos para cada etapa, então eu preciso que você estabeleça quanto tempo você vai gastar. Se você gastar menos, ótimo, e aí ele vai te falar 3 semanas, um mês, sei lá, dependendo do tamanho da obra, né, e tal, vai te dar uma medida. E aí, se ele falar um mês, você vai pedir, então tá, eu vou pedir para você, você vai se comprometer comigo com esse prazo, então você vai botar no seu contrato comigo esse prazo. E aí você vai se comprometer. E aí você, no seu cronograma, se ele tiver um mês, você bota uma semana a mais. Agora, o importante no cronograma também é você vigiar isso. Você não vai botar lá e ele aparece, você acende vela e espera ele aparecer. Você vai começar a controlar antes dele chegar. Tem tinta para esse homem pintar? Já chegaram as tintas? Comprar e escolher a cor. Então, adianta esse cara chegar no primeiro dia de obra, porque às vezes, gente, o arquiteto, o dono da obra, por falta de gestão dessa ordem, dessa organização, desse processo da obra, atrapalha mais do que ajuda. Então, assim, o pintor chegou lá para pintar. Aquela cor não foi definida ainda, vai pensar, ainda vai fazer teste, vai mandar fazer teste, vai escolher a tinta. Esquece o cronograma, porque quem que estragou o cronograma foi o pintor? Nesse caso, não, né? Então, a obra tem que estar uma gestão. É isso que eu ensino também, esse meu método que eu ensino, é essa gestão. Você vai aprender a gerir uma obra, não acompanhar a obra. Você não vai sentar lá, bonito, arrumado, vai todo de preto, com os seus óculos maravilhosos, e chega lá e isso não é acompanhar a obra. Isso é acompanhar a obra como um cliente acompanha a obra, como uma pessoa leiga acompanha a obra, mas você, tecnicamente, acompanhando a obra, você pode fazer a gestão, a sua contribuição com a obra, com o processo todo de uma obra, do seu projeto, para que realmente ele chegue no final, no meu método, ela passa por uma gestão ativa e não uma gestão passiva como acompanhamento. Ai, falei muito, se deixar eu fico falando, eu vou falar o tempo todo. Desculpa, acabou, não falo mais. Não, tá tranquilo. Não, era isso mesmo. Uma outra coisa também que eu achei legal foi na dinâmica do trabalho, né? Foi a gente fazer essa preocupação maior em fazer o cliente entender as necessidades que ele também não sabe que tem. Sim, isso é muito importante. Entendeu? Sim. Porque, assim, essa abordagem no início, né? Sempre é muito difícil você, pelo menos no meu entender, e acho que de muito profissional também, né? Fazer o cliente entender que ele precisa de um projeto que seja o mais minucioso possível, né? Eu peguei o exemplo do que você falou uma live uma vez do bolo, porque marcou na minha mente, né? O bolo é ótimo. Quando você o bolo é perfeito, né? Você pega uma foto de um bolo de casamento e você coloca, tá, eu quero isso aqui, né? É como se fosse simplesmente um desenho básico. Você colocou aquilo ali. É o 3D, é o 3D que a gente faz. Fica lindo, né? Como é que faz aquilo, né? Pois é. Só que, na verdade, ele precisa ser, né, produzido desde a base. E aí você precisa detalhar tudo que tem que ser colocado nesse bolo para poder ele ter não só o visual, mas o sabor, e por aí vai. Sim. Bom, no nosso caso, é assim, quando eu ouço muita gente falar que tem medo de obra, que obra... Eu conheço gente, você mesmo conhece a Mônica, que foi aluna junto com você, que tem o mesmo tempo de formado, quase 40 anos que nem eu, e não gosta de obra, tem medo de obra, e evita a obra, assim, tem uma coisa com a obra. Não vou dizer que obra não tem problema, não existe isso de obra não ter nenhum problema, acho que não, acho difícil quando não ter um problema, mas o padrão de problemas que a gente tem hoje em dia em obra é um padrão fruto de quê? Um padrão de fruto que a gente não aprende sobre obra na faculdade, a gente não sabe gerir, a gente não sabe se organizar, planejar para chegar na obra, porque a obra é o final, obra me lembra o pintor. O pintor, quando entra na obra e começa a dar problema, ele fala, eu sou o último, né? Então eu sempre tenho um problema, porque tudo que não resolveu antes, o pintor vai dar um jeito dele.
A obra é meio isso no processo, que eu chamo de processo de obra, que começa com um projeto. Então, um projeto bem informado ajuda a obra, né? A obra vai ter muito menos problemas se ela ter um projeto bem informado. Por isso que eu pensei, na próxima turma, eu vou incluir o projeto executivo como parte do meu programa de cursos, porque realmente o que eu vejo hoje é que muita gente não sabe nem direito o que é um projeto executivo. E aí não sabe nem o que preencher naquilo, né? Isso até é uma das... Não sabe que tem medo. Tem medo também. E muita gente porque, não sabe, né? Muitas vezes não sabe fazer projeto executivo. Muitas vezes não sabe porque na verdade, assim, tipo, eu tenho muitos amigos meus, né, que saíram formados também, que eles têm esse carinho de fazer um projeto bem feito. Mas eles param antes de fazer o executivo, porque os clientes normalmente, não precisa, vai sair mais caro, etc, etc. E às vezes é um erro, né? Aliás, às vezes não, é um erro, né? A gente precisa... Aí é aquela história da comunicação, que é outro item que eu vou incluir no meu próximo curso, que eu hoje tenho falado, vários vídeos meus eu falo disso, que é a questão que eu chamo de inteligência emocional na arquitetura, que é assim, você precisa falar as coisas para o seu cliente, que são necessárias. Não espera se o cliente entender que ele tem que pagar muito mais para você do que ele pagou para um outro projeto, ou alguém falou para ele que pagou para um outro projeto, um amigo. Porque você vai incluir o projeto executivo se ele não entende o que é isso. Para que serve isso? Lógico que ele não vai querer. Nem você ia querer. Alguém fala para você, olha, eu vou te vender essa blusa, mas em vez de te cobrar tanto, eu vou te cobrar mais isso, que é não sei o que do executivo. Você vai querer? Não. Se todo mundo compra essa blusa por X, por que eu vou pagar mais? Vou estar sendo bobo. Por mais, não interessa, mas o cara tinha dinheiro. Não interessa. Ninguém quer pagar nada à toa, né? Agora, se você explicar para ele o que ele vai evitar de problema, se ele tiver claro. A minha live hoje aqui é quinta, né? De terça-feira, eu dei 10 motivos, não sei se você assistiu, mas se não, vai lá. Eu dei 10 motivos para você fazer o projeto executivo. É um exemplo ótimo para o arquiteto e para o arquiteto argumentar para o cliente dele. Porque se ele começa a contar no terceiro, esse cliente já quer o projeto executivo. Se ele começar a falar que ele tem que definir uma série de questões que o cliente acaba definindo sem saber, e sem querer saber, o cliente quando contrata o arquiteto, pensa bem, você é um cliente, você é médico, vamos dizer que você é médico. Você contratou um arquiteto. Você contratou esse arquiteto para fazer você imagina o quê? A casa dos seus sonhos, que essa pessoa vai lá e vai fazer isso acontecer. Você não pensa que é papel, você não pensa que é projeto executivo, você não pensa que tem um pedaço da obra, você nem quer pensar se você já tem medo. Você quer aquela casa linda pronta. Então, quantos papeizinhos esse arquiteto vai te entregar? Muitos ou poucos? Não interessa. Para você quer o resultado, né? Lá na frente. Então, essa pessoa que quer o resultado, essa pessoa está confiando nesse arquiteto. Quando o arquiteto fala para ele, eu te cobro tanto para fazer esse projeto, ele está achando que é o projeto que vai definir tudo para ele. Ele não sabe que não define o acabamento da porta, que não define que tamanho da porta, não desenho das portas, que não desenha mobiliário, que não marca como é que é a posição da iluminação, como é que é o projeto de iluminação, acende aonde essa iluminação, tem a opção de acender e apagar. Nada disso, e outras milhões de coisas. Nada disso ele sabe que entra ou não. Então, quando o arquiteto entrega para ele, eu já vi isso, cliente meu, me contando essas histórias, que ele não quer mais fazer o projeto, que depois ele tem que ficar ligando, sai de uma consulta, tem que ficar atendendo pessoas falando ligando para ele da obra, que tem que resolver isso e aquilo, que ele não sabe nem o que é. Não tem um arquiteto, ou o cara da obra resolve, ou manda ele resolver, né? Então, essa é uma dificuldade. Então, não sei se falei muito para te responder sobre a importância do projeto executivo. Você até me perguntou alguma coisa do projeto, você me falou alguma coisa de minucioso, como é que era a história? Eu não lembro agora. Você comentou. Sim, porque muitas das vezes, né, a gente tem ideia de fazer um projeto e a gente tem um esforço, né, para poder fazer a coisa muito, muito, muito bem desenhada, né, no sentido assim, gráfico, ele tem um detalhamento muito profundo. Né? Uma vez eu, por exemplo, fazer um detalhe em Arte Nouveau, ou fazer uma coisa em barroco, um detalhamento que seja muito, muito minucioso. Né?
Só que não para só no desenho, né? A ideia seria a questão da execução em si. Então, eu sempre senti que tinha esse gap entre um desenho bem feito e que um desenho bem feito não quer dizer que seja um projeto executivo. Cuidado com isso, porque eu conto às vezes um caso de uma pessoa que me ligou há uns meses atrás e ela me falava assim, Viviane, eu te sigo no Instagram, não me ligou nada, me mandou pelo direct um áudio. Eu te sigo pelo Instagram, eu trabalho com projeto executivo, queria oferecer meu trabalho para você, para eu te ajudar, se você precisar e tal. Eu falei, legal, ótimo, eu tenho pessoas que trabalham comigo, mas sempre é bom saber. E aí eu pedi, me manda. Você subiu aqui, tá olhando pro teto. A bateria parece que tava... Mas é abaixo. Agora foi. Não, mas é abaixo que ainda tá metade do tempo. Sim. E aí eu falei para ele, olha, realmente me manda, que eu quero ver, uma boa ideia, vou olhar. Aí ele me mandou o projeto executivo lá, um jogo de plantas, para eu ver o projeto executivo dele. Os desenhos eram lindos. Impressionante. É apresentação de concurso, assim, bem organizado, bonito, com cor, lindos. Mas aquilo não é um projeto executivo. Eu fiquei sem graça de falar isso para ele. Falei, é bonito, o trabalho é bonito e tal, vamos ver, e tal, um dia, né, a gente conversa com mais calma. Não é um projeto executivo. O projeto executivo, o nome já diz, tem que ser para executar. A pessoa que executa a obra não é para quem é arquiteto olhar. Esse é um outro perigo grande que eu vejo em alguns projetos executivos. O projeto executivo não é para a pessoa olhar e achar lindo aquilo. Não. É para o cara que executa entender aquilo. E outro dia, até na nossa turma lá do curso, alguém comentou, não sei se foi ela, não lembro mais quem, que às vezes ela bota tudo junto, bota um monte de coisa, fica linda a planta, fica lindo. Mas quem que enxerga aquilo? Você bota paginação de piso, junto com detalhamento de móvel, junto com iluminação, o cara que faz a obra tem dó, ele não lê aquilo, ele pode até ler, pode achar bonito, mas isso não é uma planta técnica boa para não ter problema em obra. Né? Então, você tem que separar esses... E aí, o que é um projeto executivo e por que um detalhamento Art Nouveau maravilhoso não é um projeto executivo? Se ele for parte de um jogo que detalha o executivo todo. O que eu muitas vezes vejo é, como você disse, é um negócio lindo, porque aquilo é especial e aquilo foi dado uma ênfase, tem uma importância especial no projeto. Aquilo foi detalhado, mas não foi detalhado marcenaria, não foi especificado uma série de coisas, não foi especificado piso, paginação de piso, de parede, enfim. Uma série de outras coisas não foi feita. Então, o jogo não é um projeto executivo. Né? Aquele é um detalhamento, é uma parte detalhada, assim, entendeu? Entendeu a diferença? Sim. O projeto executivo, ele é um jogo que é como se fosse um caderno, é um livro, é um documento que o cara da obra, a equipe da obra usa para executar. Então, ele precisa poder seguir aquilo. Aquilo tem argumentos que ele não precisa criar. A maldade que às vezes a gente faz é botar o cara da obra a fazer coisas. Depois reclama ainda. Outro dia eu vi isso acontecendo. Aí o cara chegou na obra e falou, isso aqui é horrível. Não gosto não é maneira de botar esse piso. Tinha planta paginada? Como é que a pessoa tem a cara de pau de reclamar que não gostou da paginação do piso do cara da obra, se não tinha um projeto de planta paginada, não tinha uma planta paginada para ele seguir. O cara fez como ele achou que era certo. E aí não adianta o engenheiro, o arquiteto, o dono da obra reclamar, pode reclamar, mas aí pode quebrar também, fazer tudo de novo. Quem vai pagar isso? Quem vai pagar essa mudança? Né? Então, assim, é por isso o projeto executivo. Dá para entender mais, né? Assim. Sim. Isso é uma das questões que a gente pode... Isso é uma das questões que eu quero ver se eu trago no meu próximo curso. Eu conseguir fazer o próximo curso, quando eu tiver tempo para fazer o próximo curso, é um assunto que eu acho que pode ser bem tratado, acho que vai ser bom, né, ser tratado. Então, o que mais? Bom, outra coisa que você me falou também foi alguma coisa que você achou do briefing, do curso. O que você falou do briefing? Você falou sim, o briefing.
É dúvida, não. Porque o briefing, na verdade, não foi uma dúvida. Aí, nesse caso, é um agradecimento, né? Porque o que acontece, quando eu cheguei e fui pegando o curso, né? Eu fui sentando e colocando na ponta do lápis algumas coisas que você tinha apontado e comecei a fazer um briefing, né? Uma coisa básica para poder perguntar. Aí eu fiz uma composição gráfica e tudo mais e tal. Aí peguei, fiz um modelo, virei e falei, pô, vou fazer de teste. Não, eu mandei. dou um modelo, né? Eu dou uma lista, né? Foi. Aí eu fiz alguns detalhes ou outros ali que eu coloquei a mais, né? Tipo, mas aí da minha cabeça, né? Aí eu cheguei, aí coloquei. Caraca, tipo, joguei assim, não, já tinha uma pessoa em vista, né, de fazer um projeto e tal, ela queria só um desenho básico, aquela coisa de sempre. E aí eu cheguei e enviei. Quando eu enviei, ela tinha ideia de que ela queria uma coisa, e quando ela começou a responder o briefing, aí ela viu que era outra coisa completamente diferente, ela disse, não, e tal. Aí me agradeceu, falou que ela tinha mudado um pouco a visão dela, ela tinha pensado melhor, que realmente o briefing foi bom, tal, elogiou pra caramba. Ai, que bom. Aí ainda me passou mais um cliente. Olha, eu passei o briefing para ela, né? O briefing, não, acho ótimo, fico feliz. O briefing, só acho que é bom você apresentar o briefing, conversar, porque nessa conversa, enquanto essa pessoa lê e responde, essa conversa vem muita informação, assim, menor, que parece menor, menos objetiva, mas que também você vai saber desse cliente. Mas que bom, fico feliz que o briefing ajuda muito, né? Você ter um briefing organizado. Ajuda muito, impressionante. E mesmo porque quando a pessoa vai conversar com a gente, né? Às vezes ela já tem uma ideia fixa na cabeça, já vai soltando para você, e você está ali, você só anota e fala, tá bom, tipo, eu sou um mero espectador, né, na vontade da pessoa, né? Mas não, na conversa você vai vendo que a pessoa que às vezes ela né, expansiva e quer colocar uma coisa toda em preto, tipo assim, não bate. Às vezes ajuda, você já vê, né? E, gente, quem está aqui, quer comentar alguma coisa, quer falar também, quer perguntar também, pode perguntar. Maria Antônia, Eduardo Nunes, que entrou aqui, não sei se são amigos seus. Alguém se quiser, Renata, Cris, se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, fica à vontade para escrever ali, né? Bom, outra questão que a gente fala no curso, que eu não sei como é que foi para você, Gustavo também, se quiser perguntar alguma coisa, sobre a questão do acompanhamento da obra. A questão do acompanhamento da obra, a dúvida que eu tenho é porque, às vezes, assim, eu vou, né, para o campo e eu quero fazer as anotações, né? Mas eu acabo me preocupando demais em pegar todos os detalhes que eu estou tendo da mão de obra, do tempo, da situação em si, e acabo colocando coisa demais, né, de informação demais quando não deveria tanto. Ou então eu junto informação demais e não consigo organizar depois no papel para poder me organizar e mapear direito. Isso existe um método, assim, né? O meu método, existe um método de aplicar também. Então, assim, quando a gente chega numa obra e tem muita coisa para ver, se deixar, você esquece até da sua... porque quem está aqui não sabe, eu ensino uma que eu chamo de 2 listas, né? Que seriam os 2 relatórios da semana anterior e que você prepara naquela semana. Então, assim, por que é bom isso? Porque na semana anterior, você vai ver o que foi feito, você pode lembrar, você pode esquecer. Então, tem coisas que você foi começado, foi prometido na semana anterior, e você vai pegar aquilo ali para checar. Aquela pintura, o cara falou que ia acabar aquele pedacinho ali, acabava essa semana. Quando eu chegasse aqui, não tinha mais. Tentou? Você vai olhar. Se não, você vai ficar e vai olhar outras coisas também. Se não, o perigo é você ficar envolvido só no que a pessoa que está lá falando, é o empreiteiro, é o encarregado, é não sei quem fala, e aí chegou o material, e fica naquele papo, é gostoso aquilo. Mas não é tão eficiente, você fica só nisso. Porque você vai chegar, você vai embora, e aquilo que você ia revisar da semana anterior pode ficar em aberto. E aquilo que vocês iam planejar para a semana que vem, na semana seguinte, também
provavelmente nessa dinâmica vai ficar em aberto. Por quê? Se a semana que vem, aquilo do pintor, eu vou voltar no pintor, hoje é meu dia de pintor. A semana que vem está prometido, está combinado, está no nosso cronograma que o pintor vai chegar, o pintor vai chegar. Essa semana, a semana anterior, você já tem que estar ligando para ele. Então, segunda-feira lá, né? Na obra, tudo certo, falta alguma coisa, tem alguma dúvida, você tem endereço, sei lá, o que organiza isso. Uma semana antes. Porque aí o cara pode falar, eu acho que eu não vou poder. É o tempo de você poder negociar com ele dele sim. Ou de você ver se ele botar mais gente para começar na outra semana. Você tem como negociar, organizar. Isso é planejamento. Agora, se não, você chega lá, o cara chegou, mas não chegou. Ou o cara chegou, mas a tinta não chegou. Também tem que estar vendo esse tempo antes. Porque senão é aquela coisa correndo atrás do rabo. Fica correndo atrás do rabo. Essa obra vai andar? Vai. Qualquer obra anda, gente. Toda obra anda. O ritmo é que vai variar. E a qualidade desse ritmo também. Porque se aí não tem um tinta, aí tem que correr para pintar e vai comprar tinta na estúdio, só tem a tinta meio ruim, mas aí está com muita pressa, vai com essa mesmo. Então, assim, essa organização dos dois relatórios, ou das duas listas, como a gente fala, enfim, nesse meu método, te ajuda muito a você se planejar e planejar a obra, e você organizar a obra, porque aí você consegue organizar com essas pessoas. Pode ser o material, o tijolo que é para chegar na semana que vem, não é chegar lá e tentar e ver se ele chegou. Não, semana passada ligamos para o cara e falou, olha, semana que vem tá certo? Vai chegar esse tijolo? Isso é uma gestão ativa, vamos dizer. Senão, é uma deliciosa visita. Porque é bom, né? Eu adoro a obra. Não sei você, mas eu adoro a obra. Então fica uma deliciosa visita. Você chega lá e fica vendo os caras fazendo. Ai, aquilo ali subiu, ficou bom. Delícia. Mas como gestão, fica devendo um pouco, né? E como organização. E aí você tem um cliente, você vai mandar esse relatório. O bom, né? É você mandar, organizar isso. Esse relatório você manda também para o seu cliente. Existe um acompanhamento, existe uma organização nesse sentido. Se não, é essa visita. Tá? Cuidado com a visita. É tentadora a visita. Não, mas não pode ser só Você isso. chega aí vê a janela, botar a janela, pô, ficou bonita essa janela aqui, né? Ficou bom, né? Aí, não sei o quê. Aí fica nisso, passam-se 2 horas, e aí é por isso que eu falo, num planejamento com método, pelo menos com o meu método, você não precisa ir à obra todo dia de jeito nenhum, pelo amor de Deus, você não vai fazer mais nada na vida se você for uma obra todo dia. Porque você vai lá lamber a cria, você não vai fazer outra coisa. E aí, se você tem um método, você organiza para você não precisar fazer isso, para você ter você ter as coisas acontecendo sem você estar precisando estar lá todo dia, ou estar lá sempre. Porque ir lá todo dia também não resolve. Você pode todo dia na obra e ficar lerdo junto com a obra. Caminhar lerdo junto com a obra. Há muito, como eu vejo isso acontecer. E aí fica aquela coisa aí atrapalha o pessoal da obra está trabalhando. Daí você fica lá, bate papo, quando você chega lá, o cara alguém para ficar conversando com você. Né? Aí essa pessoa para e fica conversando com você. Qual o sentido disso? É gostoso só. Né? Pois é. Né? É um pouco assim. Tinha mais uma coisa também? Diga. Não, eu não lembrei agora o que tinha umas coisas que a gente falou também no curso sobre a questão dos clientes, né? Como você abordar. Mas aí são mais essa questão da inteligência emocional que a gente falou mais fora do curso, apesar de estar. A gente, nas aulas práticas do curso, a gente falou dessas outras coisas, que é o que eu quero incluir. Passar a incluir no curso, eu acho que funcionou bem, né? Eu acho que funcionou bem isso de... Os ao vivo. Hã? As aulas ao vivo foram sensacionais, né? Pegando a experiência de todo mundo e colocando. É bom, né? Porque foi uma troca, né? Uma troca rica, né? Eu adoro, eu acho ótimo. E é bom. E aí cada um vai. Um ajuda o outro até, né? Porque vai. Não, aí a pessoa. Porque muito. Olha só que engraçado. Não na nossa profissão, em qualquer profissão. Tem hábitos que você passa a ter, como essa coisa de acompanhar a obra, hábito de desenho, hábito de abordagem com o cliente, que você acha que é aquilo. Às vezes dá certo, mas às vezes não dá. E aí você tem que tentar uma outra maneira. E às vezes a pessoa reluta em fazer diferente. Eu já faço isso há 10 anos, não sei o quê.
mas não está funcionando tão bem. Talvez você ache que é isso que funciona, o problema não é a sua abordagem, é o cara, é o cliente que é isso, é outro que é aquilo. Talvez valha a pena você ter uma outra abordagem, né? Talvez um outro olhar, né? Então, acho que as aulas ao vivo têm outra função também, né? Que é boa, né? Entrou aqui uma pessoa também, né, que já presenciou uma situação minha, Entrou aqui? né, de que eu tinha previsto algumas situações da obra antes que elas acontecessem, né? Mas a pessoa, não, vamos tocar porque tem que tocar. De qualquer jeito, eu falei. Aí eu dei uma afastada, né? E aí não demorou muito. Aconteceu. João, volta aqui que eu preciso, a gente precisa de você aqui para poder e aí, ajudar. essa coisa eu chamo de inteligência emocional na arquitetura que a gente vai desenvolvendo, e aí eu também quero incluir isso na próxima turma, quero incluir tanta coisa na próxima turma, mas o projeto executivo e essa questão da inteligência emocional eu acho importantíssimo, porque a gente às vezes não considera que a gente acha que o projeto é uma questão técnica, né? Criativa e tal, e técnica, né? E né? Lógico que é. Mas tem um outro lado, né? Tem esse outro lado que talvez a gente não aborde tanto como estudar ou elaborar, e que tem uma importância fundamental, que é a maneira de você interagir com essas pessoas, esses agentes, que é o cliente, que é o pessoal de obra, é o pessoal de fornecedor de produtos, né? Existe toda uma dinâmica que você deve passar a fazer, ou se já não faz, né? Você faz pouco, e prestar atenção nisso, e valorizar mais, né? De como lidar com essas situações. E aí eu lembro sempre, eu não sei porquê, na minha cabeça é aquele filme da Samantha, da Dina Eugênia, sei lá, que tinha sempre um jantar com o cliente, e que era um cliente importantíssimo, acho que era da Samantha, da feiticeira, que ela tinha um marido dela, eu sou velha, né? Porque isso aí já é filme de não sei quantos mil anos atrás. Que ela tinha, o marido dela acho que ele era de marketing. Ele tinha sempre um cliente que tinha que jantar. O jantar era importantíssimo. O jantar é que fazia ele fechar a conta ou não com os caras. Então, assim, o que é o jantar no trabalho? Nada, né? O que é o jantar? Nada. De técnico, nada. Mas a conexão que se fazia naquele jantar, isso, a gente também sofre disso. Não sai para jantar com seu cliente japonês, igual no filme, que o cara é japonês, ninguém fala, tem que aprender o hábito dele para ele se conectar com você. A gente precisa se conectar com esses clientes e também se conectar com os fornecedores, porque a obra, você pode ter o projeto mais maravilhoso do mundo. Se você fizer uma guerra entre você e o pessoal da obra, pouco provável que esse projeto saia lindo assim, né? É pouco provável que você consiga chegar nesse lugar que você imaginou quando você fez esse projeto, e o cliente quando contratou, né? Porque no final da história, a moral da história disso tudo é o cliente, quando acabar tudo, falar, realmente ficou ótimo. Porque se ele achar que ficou uma porcaria, seu projeto pode estar lindo, maravilhoso. Ele não vai livrar você dessa, vai no mesmo balaio. O projeto, ou se ele achou o projeto lindo, mas não ficou bom, o cara da obra não era bom, mas o projeto também devia ser complicado, já ouvi de tudo disso. O projeto devia ser ruim para fazer, difícil e tal. Tem sempre um argumento que inclui, né, o arquiteto no problema que a obra dele, do projeto dele gerou. Até quando ele altera projetos sem a nossa anuência, a responsabilidade é nossa. Quando o projeto da gente é alterado sem a nossa anuência, sem nosso conhecimento, inclusive, não é nem só anuência, nem sabe, você está lá do outro lado, nunca nem ouviu falar, eu falo que é a tragédia grega, né? Porque eles não conheciam e não tinham parado para pensar nisso, não tinham incluído nas tragédias gregas. Por quê? Falam mal de você na obra, né? Eles alteram porque argumentam que é porque não tem jeito de fazer daquele jeito, que não vai funcionar daquele, sei lá. O cara pode ser um cara muito legal. E ele pode realmente acreditar que não dá, tá? E ele pode ser um cara de má fé e não quer fazer, ou não conseguiu fazer, ou nem entendeu direito, nem sabe ler a planta direito, e aí diz que não dá para fazer. Em todas essas situações, você é o vilão, porque você fez o projeto que não funciona. É um detalhe que não existe.
É qualquer coisa assim. E você não sabe. Então você não tem nem como se defender. Você realmente é uma grande tragédia. O cliente também não vai reclamar com você. Eles vão encher os ouvidos do cliente dizendo mal de você, que é isso, que é aquilo. Olha só isso aqui, quem que executa isso? O cliente não entende nada. E você é o vilão. O cliente não te indica, o cliente não fica satisfeito, não fica feliz com você, reclama, fala mal de você pelas suas costas, e você achando que está bem na fita, porque você entregou um projeto lindo. O cliente amou e você foi embora para casa feliz da vida. Né? Largou o filho no mundo, né? Largou o filho no mundo. Então, essa é uma grande tragédia, não é uma tragédia? Então, por isso que eu falo, tem que acompanhar a obra, não é fazer a obra, não é passar o dia na obra, é acompanhar a sua obra, o seu projeto. Você criou aquilo, aquele filho é teu. Aquele filho precisa crescer, ficar inteiro, porque é o que o seu cliente comprou, é ele construído, né? Ele pensou construído. Então, você fez o projeto, alguém vai executar esse projeto, você precisa acompanhar para garantir que esse projeto que vai ser executado é o seu. Senão vai ficar uma droga porque fez uma coisa errada e ainda vão dizer que o seu projeto é aquilo feio do jeito que está, com problema. Nossa, isso eu já vi milhões de vezes, né? Milhões de vezes. Não é fácil, né? Isso não é fácil. Não é fácil, não é. E como acontece? E como acontece? Bom, então falamos de projeto econômico. O que mais que você pode ter tido dúvida aí? Acompanhamento. Você acha uma boa eu incluir esses itens sobre inteligência emocional? O que você acha dessa ideia? Eu acho que é muito bom, porque vira e mexe eu já escutei, né, de clientes assim, sabe, que começaram a trabalhar com arquiteto anteriormente, que o arquiteto, ele, como é que eu vou dizer, ele entrava em uma linha e viajava e tinha pouca interlocução com o próprio cliente, né, com o próprio dono, né? Eu já tenho, não, eu vi isso acontecer algumas vezes, né? Não é legal você ficar apontando o que o outro fez de certo ou errado, nem faço isso, mas digamos assim, eu fico pensando às vezes, né, como é que a pessoa não levou em consideração essa comunicação com o cliente, né? Eu que me preocupo pra caramba com comunicação e eu acho que eu preciso melhorar muito ainda, né? Mas às vezes eu me vejo até, tipo assim, pô, será que eu sou neurótico? Tem coisas que eu tenho que botar de uma maneira mais dura, né? Ser mais bruto na hora de colocar, de impor. Eu tenho que impor alguma coisa. Não tem que impor nada. Eu sempre brigo para melhorar a Não, comunicação. não tem que impor nada. Olha, veja bem, você tem um cliente, seu cliente vou tirar um médico, já gastei o médico, advogado. Seu cliente é de qualquer profissão, uma outra profissão, ele não sabe nada da sua área, né? Então, vamos dizer que você vai contratar ele como cliente. Você é cliente de um advogado. Você vai sentar na mesa com ele, ele vai te explicar passo a passo o que ele vai fazer. Olha, a gente trabalha aqui assim. A gente fala assim, hoje, se você contratar ele por uma coisa a longo prazo, vai te explicar o que ele vai fazer. E aí você vai entender, ou se não entender, você pergunta, né? Então, você fechou aquilo. A mesma coisa com a arquitetura. E aí, o que acontece? A gente, às vezes, fala pouco. Às vezes, até não quer falar muito. Outro dia, eu não sei o que, acho que foi com um aluno. Foi uma aluna, foi a Mônica, falou, mas eu não gosto de falar muito, porque às vezes o cliente enche o saco se a gente fala muito. Não é encher o saco dele falar muito. Você pode ser sintético, mas fazer uma síntese, né? Sintético você pode fazer um resumo bom, claro, mas precisa ser claro, direto, no momento oportuno também. Não sai falando qualquer hora. Não entra senta do lado do cara, ele está fazendo outra coisa, começa a falar um monte de coisa. Não, você organiza em tópicos essas coisas. De preferência, bota várias dessas coisas no seu contrato. Né? Eu, inclusive, no curso, eu dou uma cópia de contrato, vários itens, fica um contrato meio chato, porque fica página. Mas assim, aí você não precisa lembrar de falar com ele. Você vai sentar para ler o contrato com ele, você não vai mandar entregar um contrato, você vai ler com o seu cliente, né? E aí você vai ler e vai explicar cada item para ele, aqueles itens você vai. E aí qualquer outra coisa que não esteja ali, que você lembre, o quanto antes você falar com ele é melhor. Por quê? Quanto antes, assim, é como se estivesse junto ao contrato. Se você deixar falar lá na frente, 2 meses depois, parece que você mudou
a regra do jogo, que você mudou, causa muita insegurança às vezes para o seu cliente. Seu cliente fica inseguro. O que que é isso? Ué, como assim? Não falou nada, nunca falou disso, agora vem com esse papo. Então, assim, a confiança do seu cliente em você é fundamental. Eu ouço muito, e acontece com todo mundo, acontece comigo também. Você tem um cliente que mal te conhece e veio assim, alguém indicou, às vezes até é indicado, mas às vezes não é indicado, assim, alguém falou, mas não falou que é ótimo, falou de você assim, e é um cliente que, por coincidência, também é muito inseguro, né? Esse cliente, quando ele vem para você, ele vai demorar a confiar em você. Ele não vai confiar assim. Às vezes ele dá trabalho. Por quê? É. É uma criança, é como se fosse uma criança que traumatizada, sabe? Então, assim, ele tem, às vezes tem medo. Quantas vezes eu ouvi essa história? Já teve uns arquitetos, teve arquiteto antes e deu problema, como toda profissão, né? Não deu certo, brigou. Eu tenho um cliente que falou que o arquiteto trancou o pessoal da obra para acabar a obra, eles queriam ir embora. Ele trancou o pessoal da obra na obra, no final de semana, deixou o pessoal da obra sair, ir embora para o final de semana. Então, assim, esse cliente é um cliente traumatizado, que para ele, quem é um arquiteto depois de um negócio desse, né? Fica completamente. E era uma pessoa famosa, conhecida, e a pessoa fica traumatizada com um negócio desse. Então, tem as histórias das pessoas. Então, a gente tem que saber isso. Mas o importante, número um, se eu tenho que deixar aqui uma mensagem minuto, daqui a pouco a gente tem que ir embora, é que esse cliente precisa ter uma comunicação clara com você. Ele precisa ver que você o entende e você entender ele, né? Então, precisa ser claro isso, né? Isso é o primeiro ponto. E aguardar um pouco, porque às vezes essa confiança não vem de dia para outro. Às vezes essa pessoa te dá o maior trabalho, que você quer jogar pela janela, bater na parede, de tanto problema que você teve com esse cliente, passa a ser um cliente recorrente seu, que faz outros projetos. Já me aconteceu isso. Eu já fiz vários projetos para um cliente que ele era muito complicado. Não falava com ninguém no meu escritório se não fosse eu. Ninguém. Então, se a pessoa ligava para falar, sei lá, de fazer cópia, não vai? Tem que ser eu. Porque Então, assim, mas você vai, isso aí vai crescendo, você consegue. Mas, assim, o que que é isso? Aí, mas eu não sou. Outro dia eu ouvi já ouvi várias vezes de uns amigos, mas outro dia eu ouvi de novo. Eu não fiz a psicologia, eu fiz a arquitetura, não tem que estar tomando conta disso. Qualquer coisa que eu entenda, você tem cliente, você tem que lidar com o cliente. É aquele cliente. Não adianta você sonhar que eu queria que fosse assim, assado. É aquele que você tem, né? E aí tem mais uma máxima, não tem melhor cliente do que aquele que você tem, né? Não adianta falar, você que eu vou mandar ver, porque tchau e bênção e vou arrumar outro, né? Não faça isso, não menospreze seus clientes, não trate mal, ao contrário, né? Tenta trazer para você, tenta conectar bem com esse cliente, né? Porque isso é uma maneira de você ter cada vez mais clientes, inclusive, né? Porque esse cliente que você despacha, trata mal ou fala que não vai mais fazer, você arrumou um problema, né? Circulante. Ele vai falar mal de você para quem ele encostar. Porque é isso que é a experiência dele, né, com você. Então, então é isso. Tem mais alguma coisa, alguma pergunta? Acho que não. Não, só agradecer você, porque, ao contrário desse arquiteto que dá as costas para o cliente, ultimamente eu tenho melhorado a minha carteira. Olha, que bom! Olha, eu fico muito feliz, Cadê? Fico muito feliz mesmo. Muito feliz. Eu sei que eu preciso melhorar muito ainda na comunicação, na questão da organização, porque, enfim, você entende os meus desafios aqui a mais, né? Então, assim, mas apesar de tudo, eu não reclamo dessas adversidades, não. Para mim, é matéria de trabalho, de empenho. É o jeito. Muito bom. E no próximo curso, que eu espero conseguir fazer mês que vem, espero mesmo, porque como eu tenho que mudar o programa ainda do curso para incluir coisas, então eu também tenho que ter esse tempo para isso, né? Isso que eu não consegui ainda. Mas no próximo curso, a gente vai tratar muito dessa questão da inteligência emocional, que eu tenho já falado bastante em vídeos, em lives, em algumas lives, já falei de confiança, já falei de empatia, já falei de uma série de comunicação, vários. Bota lá no YouTube, no meu canal Comunicação, vocês vão ver, tem um monte de coisa, né? Então, acho que
Eu esqueci de falar, eu sempre esqueço, gente, quem estiver aqui, que gostou, que está achando interessante, vai naquele aviãozinho ali de papel, manda para algum amigo que possa se interessar por esse assunto, que esteja precisando desse tema, que muitos arquitetos precisam, né? Nem sabem. Estão trabalhando, estão sempre esquentando a cabeça quente, não sabe nem o que é que tem um problema, e muito menos que tem uma solução, que tem pelo menos alguma coisa que ajuda, né? Que na direção da solução. Então, por favor, apertem ali o aviãozinho, mandem para os seus amigos, e se estiverem gostando também, aperta o coraçãozinho, que o algoritmo entende que esse assunto está sendo interessante, pode mandar para outras pessoas também, tá? Eu acho que é isso, né? Lembramos mais alguma coisa? Não, é isso só. É isso só? É isso Então só. tá. Adorei saber que você está com mais clientes, com clientes satisfeitos e tá funcionando bem para você. Fico muito feliz, muito feliz. E olha que eu nem vi o curso todo ainda. Tem coisa que eu Não, tô mas eu devendo tenho que ainda. acabar, né? Por favor, ao vivo, mas para tirar dúvida sem ter visto a matéria. Mas vai sim, Pois porque é. realmente você vai ver que complementa bastante, tá? E qualquer dúvida também me fala lá depois também, não tem problema. Tá bom? Pode deixar, pode crer. Queridos, então, obrigada então pela sua participação. João César aí, tudo de bom aí. E a gente vai se falando. Até mais, Viviane. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau.